Criando jogos com a Unity, aula 2. Apresentação com Emerson Bastos. Tem um portal dimensional aqui, ó. Ai, eu tô sendo levado. Fala, galera digital! Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Iron Monkey Game Studio, o meu canal que eu criei para falar sobre desenvolvimento de jogos. Dando continuidade ao nosso treinamento Unity, vamos ao que interessa, vamos ver aqui o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre Game Objects, o que eles são, para que eles servem, seguindo aí para unidades da Unity, né, e sistema de orientações que a Unity nos dá, isso tanto para navegação 2D como 3D. E fechamos o treinamento de hoje com componentes. Vamos entender também o que eles são, para que eles servem. Então, todo mundo preparado? Vem comigo! Então, vamos começar. Eu vou iniciar aqui a minha Unity. Vou criar um projeto novo. Vou chamar de Unity aula 2. Criar o projeto. Tá aí. A Unity no padrãozão dela lá, com o cenário, a janela de hierarquia com os componentes básicos que sempre vem, uma luz direcional, que como eu comentei na aula passada, é um tipo de luz que representa o nosso Sol, né? Uma câmera principal e mais nada. O que eu vou fazer aqui? Deixar aqui o Inspect ligado. Primeira coisa que eu vou fazer, aqui nós vamos falar sobre Game Objects. Então, para começar isso, eu vou começar apagando tudo que tem na cena. Pronto. Deletei tudo. A gente tem só o Skybox aqui. Está com um padrão também iniciado, não faz muita diferença pra gente. E percebam que a iluminação ficou bem debilitada, né? Porque eu apaguei aquele componente, aquele elemento da nossa cena, que seria a luz solar. Tudo que eu tenho aqui é uma luz, uma iluminação representativa, né? Que esse íconezinho aqui dá pra gente. Se eu desligar ele, ó, a gente está completamente apagada. Eu só tenho o Skybox. Se eu tirar ele daqui também vai ficar tudo cinza, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então, eu vou adicionar uma luz para a gente ter um início aqui, né? Para começar, como é que eu adiciono elementos? Tem duas opções, né? Ou eu venho aqui em Game Object. Isso aqui já está meio que me dando a pista do que são Game Object, né? Mas eu vou... A gente tem essa opção aqui, né? Game Object, aqui no menu, ou aqui na janela de hierarquia, Create. Vou clicar nele, vou escolher aqui, ó, luz, né? Aqui luz eu tenho vários tipos de luzes diferentes. Luz direcional, luz de ponto, um spot, luz de área e alguns outros elementos aqui. Eu vou iniciar com a luz direcional, que é essa aqui. Pra gente representa o Sol. Ele foi criado aqui, novamente lembrando que todos os objetos na Unity são sempre criados no centro da cena, né? Para qualquer lugar que eu esteja olhando, ele sempre vai colocar o elemento novo criado sempre no centro da cena. Quando eu venho aqui no caso da opção criar, né? Bom, coloquei minha lâmpada aqui, vou deixar ela aqui para cima para não atrapalhar, por enquanto. Vou criar um segundo elemento.
tá? Luz direcional está aqui. Vou criar um segundo elemento aqui. Vou criar um plano. O que seria um plano? Um plano pode ser considerado aqui um nosso chão, né? Onde a gente vai poder colocar os elementos em cima, ter uma noção do que está em cima, do que está embaixo. O plano, ele é um elemento simples, que também pode ser usado nos nossos jogos, tá? Ele aceita textura, aceita iluminação, aceita sombra, aceita tudo. Pra gente aqui, ele vai ser nossa base aqui, né? Criei ele. Uma coisa curiosa, né? Você pode perceber que se eu movimentar o cursor aqui para baixo, a visão aqui para baixo, ó, percebam que ele não tem superfície visível da parte de baixo, tá? Isso aqui, para quem trabalha com 3D, que conhece o termo, significa que as normais desse elemento, elas estão aqui apontadas para essa direção aqui. Não existe, as normais não estão apontadas aqui para baixo. O que seria normais seria um componente que diz para o elemento 3D onde que ele interage com a luz, principalmente, né? Então aqui a gente está vendo esse plano aqui porque, em teoria, né, a luz estaria batendo nesse plano e refletindo para a gente, né? Dando a impressão de que tem uma coisa aqui, né? No caso do 3D, porque as normais desse elemento estão apontadas para cima e não para baixo aqui, né? Por isso que a gente não vê elemento aqui para baixo, só para cima. Isso aí também eu vou falar mais sobre as luzes normais, que é como uma coisa mais de 3D, mas que pode, inclusive, se a gente notar coisas estranhas em imagens 3D importadas, talvez uma solução seja a correção das normais, mas isso a gente vai falar no futuro. Bom, coloquei meu plano aqui, vou adicionar mais um elemento. Vou adicionar um cubo. Percebam que o cubo foi criado no centro. Eu vou falar já por que ele está cortado aqui, né? Já vou comentar isso. Percebam que aqui, ó, na janela aqui de um espectro, ó, as coordenadas estão certinhas, 0,0,0 para o cubo. Clicando aqui no plano também, 0,0,0, todo mundo centrado aqui, né? Eu vou colocar o meu cubo aqui um pouquinho para cima, opa. Clicar no cubo, colocar aqui um pouquinho para cima só. Bom, o cubo está criado. Agora eu tenho, novamente, né? Agora eu tenho aqui um elemento luz, um elemento plano e um elemento cubo. Como eu tinha comentado também na aula passada, é sempre uma boa prática a gente nomear os elementos, né? Então, não custa nada, né? Vou chamar isso aqui de Sol. O meu plano aqui, ok, vou chamar de plano. E o nosso cubo, eu vou chamar de meu cubo. Beleza. Para quem já matou a charada, né, que eu ainda não fiz, mas tudo que está aqui na cena é um Game Object, tá? A luz, o cubo, o plano. Se eu colocar mais elementos aqui, cada um desses elementos na cena vai ser um Game Object. A que conclusão a gente pode chegar quando eu digo isso? Significa dizer que todo elemento que a gente pode manipular na cena é um Game Object, ok? Ou seja, eles possuem algumas informações em comum, né? Se a gente olhar aqui na janela do Inspect, perceba que quando eu clico no cubo, eu tenho aqui um carinha aqui, um Transform, eu tenho um Box Collider, Mesh Render, tem uma série de informações desse cubo aqui. Se eu clicar no plano, de forma semelhante também tem, ó, Transform, um plano aqui, um Mesh Filter, Mesh Collider, Mesh Render. Mas aqui na luz, já um pouquinho diferente. Novamente, eu tenho um Transform e tenho uma informação aqui chamada Light, né? Luz. Bom, olhando aqui rapidamente, dá para entender que eles compartilham uma informação em comum, né? Que todos eles possuem esse Transform aqui na frente. Todos eles, ó, luz, Transform, elemento componente cubo também tem. O outro elemento aqui, ó, também, plano também tem. Vou adicionar aqui um elemento mais incomum, ó, áudio. A gente não vai colocar áudio agora,
mas eu vou adicionar um elemento áudio, ó. Aqui, ó. Olha o gizmo aqui, ó, do alto-falante. O elemento áudio, olhando aqui no Inspect, também tem, ó, fonte do áudio. Não tem nada aqui por enquanto, mas olha o transform aqui, ó. Um elemento som também tem um carinha, uma informação do transform. Então, isso significa dizer que tudo que está na cena e que de alguma forma pode ser manipulado é um game object, tá? Tudo que está aqui na hierarquia é o que a gente vê aqui. Lembra da aula anterior que eu comentei isso? E tudo que está aqui é game objects. Tudo. Então, não tem muito mais o que dizer, né? Game objects são todos os elementos que nós podemos manipular na cena e que estão na árvore de hierarquia também. Eles representam, na verdade, o jogo em si, né? Os elementos do jogo são representados por game objects. Tanto elementos 3D, como vocês estão vendo aqui, né? Como sons, como elementos 2D, quando formos falar de sprites, composição de cena, com imagem, etc. Tudo é game object. E como vocês podem perceber, o skybox, ele não é um elemento palpável, percebam? Ele, na verdade, ele é um elemento que faz parte da nossa cena, mas ele não é um elemento que eu consiga tocar nele, né? Percebam que eu coloquei esses 4 elementos, mas se eu clicar aqui em Game, olha o que me diz: não existe câmeras para renderizar a cena. Por quê? Porque eu apaguei todo mundo e não adicionei uma câmera. Vamos adicionar uma câmera aqui. Vem aqui em câmera, adicionei uma câmera. Ela também foi posicionada, ó, no centro aqui, ó. Posição XYZ zerado. E olha aqui, ó, automaticamente o previewzinho da câmera já apareceu aqui. Se eu quiser posicionar essa câmera com ela selecionada, aqui no Inspect, tá aqui, ó, eu posso usar o gizmo aqui, as coordenadas do XYZ aqui para posicionar a câmera. Ó, minha cena tá aqui, um previewzinho aqui, ó, a câmera. Ó. Com isso aqui, a gente tem os elementos principais de qualquer cena, né? Câmera, que é o que a gente vai realmente ver quando o jogo estiver rolando, e elementos na cena e uma iluminação, pelo menos, né? Iluminação que sim, aqui tá aqui. Percebam aqui na iluminação que a única coisa que está estranho é que a nossa cena não está com sombra, né? Eu tô com um solzão aqui, cadê sombra? Se eu clicar no elemento sol, aqui nas propriedades dele, tem aqui, ó, de cara aqui, ó, Shadow Type, ele tá aqui, ó, No Shadow, tá sem sombra. Se eu quiser sombra, ó, tem 3 opções: sombra forte e uma sombra mais amena. Eu vou clicar em Soft Shadow, só pra a gente poder renderizar uma sombrinha aqui, ó. Pronto, é o que tá faltando. Se eu movimentar o sol, tem que rotacionar ele, né? Não importa muito a posição que ele tá, basta rotacionar ele. Olha lá. Bom, então agora entendemos bem. Câmera é um game object, porque ele está na cena, ele tem um elemento transform, eu posso manipular ele na cena, ele está na hierarquia, e todos os demais aqui, idem. Basicamente, game objects é isso aqui, gente. São elementos que podem ser representados na cena e que estão na hierarquia. É claro que existe uma série de outros detalhes que vão ser discutidos já sobre game object. Eu vou falar já dele, vai ser o terceiro ato desse treinamento aqui, para a gente já finalizar essa videoaula. Mas a princípio, vamos entender só isso. Game objects são elementos que estão na cena e que estão na hierarquia. A gente pode manipular eles, ok? Vamos agora para um ponto que é importante e é vital para o nosso entendimento aqui. Eu vou colocar novamente o plano aqui na posição 0,0,0.
E esse cubo, eu vou apagar ele e vou adicionar um outro cubo. Na verdade, nem precisava ter apagado, né? Eu posso simplesmente posicionar o cubo também nas coordenadas 0,0,0. Pergunta: por que o meu cubo está no meio, está cortado, né? Uma parte está para baixo, outra parte está para cima dele. Vamos entender isso agora, partindo para o sistema de coordenadas e o sistema de unidades da Unity, né? Esses números aqui, o que eles representam, né? Vamos botar aqui 0,0,0. Percebam que seu movimento, né? Se eu boto um 1 aqui, ele se desloca 1 para frente. Botei 0, ele voltou para a posição aqui. No Y a mesma coisa, Y1, ó, mandou um ponto para cima. Vem até uma coisa curiosa aqui. Eu vou colocar o cubo aqui, mesmo que cortado, eu vou criar um segundo cubo. Só para a gente entender já a próxima coisa que eu vou comentar aqui. Criei um segundo cubo. O outro cubo está aqui, né? Vou chamar ele de cubo 2. Cubo. Eu tenho essa coisa de chamar o cubo de cubo. Esse meu cubo aqui, vou chamar de meu cubo, né? Para ficar certinho. Né? Meu cubo 2. Pronto. Tanto o meu cubo como o cubo 2 estão nas mesmas coordenadas aqui, né? Por isso que eu só estou vendo um, na verdade. Como é que eu arrasto o meu cubo? Se eu clicar simplesmente aqui, né? Estou com aqui plano, cliquei no cubo. Como é que eu garanto que o cubo, qual cubo está selecionado? Se eles estão exatamente um por cima do outro. A única forma, e a mais convencional, é eu usar a hierarquia, tá? Para garantir que o elemento que eu quero está selecionado. Quando eles estiverem assim muito próximos ou um por cima do outro, como está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu cubo principal e vou pedir para ele se deslocar uma coordenada na direção do eixo X. Olha lá, ele se deslocou uma posição para frente. Vou botar ele para cima também, ó, uma coordenada para cima. Mas isso aqui ainda não resolve, em teoria, por que meu cubo foi cortado em relação ao plano. Vamos entender isso aqui agora. Eu preparei aqui uns slides. Vamos a ele. Botar aqui em tela cheia. Vamos lá. Sistema de coordenadas da Unity. Vamos entender agora como é que isso funciona. É um pouco óbvio isso aqui, mas talvez para quem nunca mexeu com Unity, com sistema de coordenadas, pode estar um pouco perdido. Então, para quem não conhece, presta atenção aqui, que isso aqui é informação legal. E quem não estiver lembrando de todos os detalhes também, dá uma acompanhada aqui que eu vou explicar agora. Seguinte, a Unity trabalha com... E nós vamos trabalhar com basicamente dois sistemas de coordenadas. O sistema 3D, que é esse aqui, que é o que a gente estava vendo ainda há pouco, né? Que ele possui 3 eixos conhecidos, né? São os eixos Y, que é representado aqui no caso da Unity, ele é representado pela seta verde. Coordenada Y, coordenada X, representada pela setinha vermelha. Na Unity, o nosso gizmo também é igualzinho, né? Eu botei esse de propósito para ficar nesse gizmozinho aqui, ó. O eixo Z é representado pelo azul, o eixo X pelo vermelho, o eixo Y pela setinha, pelo eixo aqui, pelo marcador verde. Voltando lá. Eu botei os dois sistemas de coordenadas aqui para a gente entender o seguinte. Percebam que tanto o 3D aqui como o 2D, a origem deles
tá num centro. Então é um centro hipotético, né? Quem programou em linguagens mais antigas, como Basic, o XNA também funcionava assim, a gente tinha um certo problema com as coordenadas, principalmente no 2D, em que a origem, x e y, onde starta tudo, começa aqui, 0,0. O x e y nessas linguagens era aqui no topo, né, aqui no cantinho da tela. Começava com o x, começava com 0 e ia aumentando para cá, para direita, e o y começava lá no topo também e ia aumentando para baixo. Meus pais tinham uma dificuldade muito grande quando eu pedia para eles explicação. Eu queria fazer, estava aprendendo lá a equação de segundo grau e tal, eu queria fazer isso no computador para ver o gráfico, e eu tentava explicar para eles que o 0,0 ficava no centro, ficava no canto da tela e não no centro. Para eles era uma dificuldade grande, porque matematicamente falando, a coisa é assim. A gente aprende com o sistema de coordenadas, né? Coordenada cartesiana, etc., mas com um gráfico desse jeito aqui. O 3D só adiciona mais um terceiro eixo, que é o eixo Z, que é esse carinha daqui. De forma, antes de eu passar para o próximo slide aqui, para entender também melhor, o eixo Y representa a nossa visão top. Os famosos jogos com a visão vista de cima, né? Muitos RPGs e tantos outros jogos, né? Lembro aqui do Diablo, né? O Diablo tem uma visão ainda meio isométrica, né? Não é agora porque tem elementos 3D e perspectiva, mas basicamente é uma visão quase que parecida com essa imagem que a gente está vendo aqui nesse gráfico aqui. Mas visão top, ela segue a visão do eixo Y. Basicamente, nos jogos que a gente vai fazer, quando vou falar de 3D, jogos de FPS, é a visão front, que é essa visão aqui, ela é perpendicular, né, ao eixo Y. Na verdade, é perpendicular ao eixo X, Y. Né? Ele está de frente para o eixo Z, aqui no caso. Né? Ele é perpendicular ao eixo X e Y. E usa a visão Z como a visão de front. Né? E o eixo X, basicamente, é para a gente representar jogos na visão aqui é a lateral, né, na verdade. Né? A visão de lado, a gente geralmente trabalha com essa visão aqui. Quando fala de 3D, né, principalmente. Quando a gente busca o 2D, ele já muda um pouquinho. A nossa lateral, ela fica travada no eixo X, né, porque a gente está olhando para o eixo Z, né? Olha aqui, ó. Vou botar o próximo slide aqui para entender. Quando a gente está jogando um jogo, né, basicamente dos jogos que nós vamos fazer, a nossa visão está aqui, o observador somos nós. E aí eu estou vendo através do eixo Z, e tudo que eu tenho são as coordenadas X e Y aqui. Jogo 2D, né? Isso aqui. Em 3D, obviamente, a gente pode andar para frente e para trás, né? FPS e tantos outros jogos aí que jogos em terceira visão, né? Terceira pessoa, a gente trabalha nesse formato de eixos aqui, 3D. Enquanto que 2D, quando formos falar, a gente vai trabalhar com a visão travada no Z, né? Eu estou olhando aqui, e vou estar perpendicular ao eixo X e Y. Esses sinaizinhos de mais e menos aqui é só para entender que o eixo X ele cresce para cima a partir da origem e diminui para baixo. No eixo Z, o menos é na direção do observador, da gente, né? Como se estivesse saindo do monitor. E o valor positivo é entrando para o monitor, né? Indo para frente. E no eixo X, aqui também, né? X geralmente vai ser a direita em relação à origem, positivos, e a esquerda valores negativos. Como é que funciona o sistema de unidades na Unity, né? Quando eu coloco um cubo lá na Unity, como vocês devem ter percebido, e eu movimentei aquele cubo um para frente, né, um para cima, um para baixo,
ele ficou certinho, justo ao cubo. Por quê? Porque no meu caso aqui, esses elementos primitivos, né, alguns são um pouco maiores. O nosso plano, acho que o plano ele está setado como 100 unidades, me parece. Posso mudar isso, mas por padrão parece que são 100 unidades. O elemento primitivo ali, ó, é uma unidade, tá? O cubo na Unity é igual a uma unidade. Essa unidade, ela representa 1 metro, se eu for fazer uma conversão, né? Isso é um padrão para Unity, ok? Uma unidade Unity equivale a 1 metro. Isso pra gente vai ser bem válido, principalmente quando formos criar elementos 3D de outros programas. No caso aqui eu vou usar o Blender. No Blender tem um sistema de coordenadas um pouco diferenciado, tá? No caso o Maya pode ter outro, o Maya eu não sei. Os outros, na verdade, eu não sei como é que são a parte das unidades em relação a uma unidade equivale a quanto. Mas você pode setar, tanto no Blender como no Maya, como no 3D Studio, pedir para que o sistema de coordenadas dele seja baseado em uma métrica que, no caso, a gente conhece aqui, que é o metro, né? O metro por quadrado aqui. Então, o metro equivale a uma unidade da Unity. No caso do Blender, só para ressaltar, se você trabalha com unidades do Blender, cada uma unidade do Blender equivale a 2 metros na Unity. Isso atrapalha um pouco, por isso que é sempre bom a gente trabalhar tudo com metro, porque pelo menos a gente consegue padronizar o sistema de coordenadas. Mas então basta entender isso aqui, ó. Elementos primitivos, no caso o cubo, ou outros que a gente cria na Unity, eles têm o tamanho de 1 metro. Tá? Agora vem a explicação, por que o meu cubo foi cortado quando eu coloquei ele na posição 0,0,0. A explicação está aqui, ó. Todo elemento 3D ou 2D, sejam, né, sprites, imagens, no caso aqui nossos objetos, aqui é uma malha, né? O cubo, a esfera, todo objeto 3D tem um centro de onde partem todos os seus elementos, né? Cada uma dessas pontas aqui representa um vértice, né? A gente entende que o elemento 3D ele é composto de vértices, seriam as pontinhas aqui, os edges ou os lados, né? Que seriam as linhas aqui que compõem as laterais, e a face, que representa na verdade cada uma dessas facetas aqui. Então, cada um desses carinhas aqui, eles estão representados em determinadas coordenadas. E essas coordenadas partem da origem do objeto, tá? Ou pivô, como eu vou chamar mais para frente, a origem, pivô é a mesma coisa. Elementos 2D também possuem o seu pivô, onde a gente vai poder controlar, né, o centro de onde parte a rotação do objeto, né? E os elementos 3D, todos eles possuem um centro. O que aconteceu? Quando eu coloquei o cubo na coordenada 0,0,0, percebam que no meu plano aqui, o centro dele está também como 0,0,0 em relação ao meu mundo virtual aqui, né? E o cubo, como a origem dele é no centro dele, quando eu pedi para o cubo fica na posição 0,0,0, ele meio que entrou, passou por né, metade dele foi para baixo do plano, porque o centro está no meio. Ele posicionou a sua origem que representa aquelas coordenadas que a gente está vendo lá. Quando eu coloquei 0,0,0, a origem foi para o meio. E o resto, né, que na verdade é o que compõe o cubo, acompanhou a origem. Voltando lá para a Unity, olha lá, voltando aqui, ó, 0,0,0, foi lá, está no meio. Aqui, ó, o gizmo aqui, ó. O gizmo está posicionado no centro do cubo, é a origem do objeto. No Y, se eu colocar na coordenada 1, deixa eu tirar esse cubo aqui do meio, aqui, ó, passou um para frente. Se eu botar 2, olha lá, 2 unidades para cima. E negativo, se eu botar -1, ó, ele está aqui embaixo do plano. Isso aqui é legal para a gente entender direito os sistemas de coordenadas, como é que eles funcionam.
E aí vem um ponto interessante aqui, né? Eu não vou entrar muito no detalhe com relação... Assim, claro, né? Desculpe, só para comentar aqui, isso vale, obviamente, não é só para translação, que é o que a gente está usando aqui. Para rotação, mesma coisa, né? Ó, o eixo Y, eu vou rotacionar esse objeto em relação ao eixo Y. No caso aqui, essas coordenadas aqui são em graus, ok? Uma unidade vai rotacionar um pouquinho, uma quase não dá para ver. Mas se eu rotacionar, por exemplo, 45, ó, em graus, esse objeto rotacionou 45 graus em relação ao eixo Y. E equivale também para o sistema de escalas. Ó. Eu posso escalar esse objeto aqui no eixo X, ó, uma unidade. 2 unidades, aí eu dobro o tamanho. 3 unidades, 3 vezes, tem 3 cubos aqui. Né? Deixa eu colocar ele aqui nas coordenadas aqui de novo, para ficar mais fácil da gente comparar. Né? Ó, vou botar ele aqui na posição. Quero colocar ele certinho, né, em cima do tablado. Então é 0,5, porque, novamente, né, em relação ao centro dele, é 0,5 para baixo e 0,5 para cima, já que ele inteiro né, é uma unidade, ok? Aqui, ó, 3 vezes o tamanho do meu outro cubo aqui. Ó. Uma coisa que é legal comentar aqui, além do sistema de coordenadas, é o seguinte. Eu não tinha comentado isso aqui na primeira aula, que quando eu comentei sobre essas ferramentas aqui, o pivô, né? O tools, aqui o global e o pivô. Eu vou comentar sobre o global e local, que é mais interessante agora, e eu comento do pivô já para as próximas aulas, tá? O global que é o seguinte, o sistema de coordenadas na Unity, né, ele se baseia num centro comum que a gente já entendeu, que é o centro do nosso mundo aqui, né? No nosso universo Unity, esse aqui seria o centro do universo, né, nas coordenadas 0,0,0. E aí todos os elementos se movimentam em relação a este centro hipotético, ok? Quando eu rotacionar nesse cubo aqui, eu vou clicar aqui na letra E para rotacionar. Eu vou rotacionar ele um pouquinho aqui no eixo X e vou mandar ele escalar, né? Vou fazer uma escala aqui do meu elemento. Vou escalar ele, né? Eu vou aumentar a escala ali aqui no eixo Z, né? Cliquei aqui no cubinho azul, Z. Isso está acontecendo dessa forma porque eu estou usando o sistema de coordenadas global. Se eu mudar para local, significa dizer o seguinte, aqui, ó. Vamos entender aqui o que significa o sistema global e local que eu não tinha comentado. Quando eu uso o global, perceba que eu rotacionei a imagem, né? Botei ela, dei uma rotacionada nela. O eixo de coordenadas aqui, ó, da rotação, ele está centrado, ele está usando como referência a origem local do meu objeto, né? Por isso que eu consigo rotacionar ele, ó, seguindo os eixos baseados no seu centro local. Se eu mudar isso para global, perceba que o eixo mudou. Eu estou usando o centro de coordenadas baseado no meu mundo. Olha o que acontece quando eu tento rotacionar. Ele não está se baseando no centro do objeto, mas sim no centro do meu mundo, que não muda, né? Eu consigo mudar o centro do objeto. Quando eu rotacionando ele, obviamente a sua origem está acompanhando o sistema de coordenadas local daquele objeto. Mas se eu mudo aqui para global,
isso vai afetar a forma como o objeto está sendo escalonado. Aqui, ó, a mesma forma, isso funciona também para translação. Aqui, ó, se eu quero deslocar o meu objeto, movimentar ele para cima, para baixo, direita, esquerda, né? Se eu tiver no sistema global, olha só, rotacionei o objeto um pouquinho, né? Mas eu continuo mexendo ele em relação aos 3 eixos, em relação ao meu mundo, né? O mundo não mudou aqui, ó. Olha o gizmo aqui, ó. O X continua sendo para um lado para o outro, o Y para frente e para trás, e o Y, ó, o Z para frente e para trás, né? E o Y para cima e para baixo. Mas se eu mudar o sistema de coordenadas para local, olha o que acontece. O sistema de eixos está baseado no sistema local do objeto, ok? Isso pode gerar confusão para quem não estiver muito acostumado com isso e sem querer tiver com esses itens marcados. O único que não obedece a esse critério é a escala, tá? A escala sempre se mantém no sistema local. No caso da Unity, tá? Isso não é regra para outros programas 3D, não. Bom, para finalizar esse entendimento aqui sobre a importância do tamanho dos objetos no sistema de coordenadas e tudo mais, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só colocar esse elemento aqui. Eu vou importar uma malha 3D que eu criei aqui no Blender. Eu criei no Blender um prédio e estruturei no Blender. Esse prédio ele tem uma altura lá de tantos metros, tá? Tem 60 e poucos metros de altura e tal. Fiz tudo ele com esse sistema de métrica, né? Para importar elementos, aqui na janela de propriedades, aqui no Project, né? Propriedade não, desculpa, aqui na aba de projeto, vou clicar com o botão direito, vou mandar importar novo assets, new assets. Vou escolher o elemento que eu quero. Tem vários elementos aqui, ó. Prédio. Importei o prédio, ó. Olha o prédio aqui já importado. Esse fator de escala aqui, eu vou deixar ele como 1. Isso diz respeito ao nosso universo e como esses elementos vão ser tratados aqui dentro, tá? Quando eu for falar de objeto 3D, eu vou entrar mais a fundo, até porque existem algumas observações, principalmente quando importarmos objetos vindos de outros programas para dentro da Unity. A Unity aceita, no caso do Blender, arquivos .blender, que é o formato de arquivo que o Blender salva. Mas o conveniente, acho que é até mais interessante, a gente salvar tudo sempre em FBX, que é o formato padrão. Então, o meu prédio está aqui. Eu vou arrastar ele para minha cena. Tá mantendo esse fator de escala aqui 1. Na próxima, quando eu for falar de 3D, então eu vou passar algumas observações para vocês que são bem interessantes para a gente manter esse sistema de coordenadas aqui, né? Ó, trouxe meu prédio para cá. Gigante o prédio. A minha origem do meu prédio não está exatamente no centro, tá vendo? Isso aqui porque eu, quando criei esse prédio, essa estrutura aqui, o centro da origem dele não ficou bem centrado aqui. Está aqui um dos cantos do prédio aqui, né? Mas percebam que o prédio é gigante, huge. O meu plano, eu até comentei com vocês, né, que o plano tinha... Na verdade, o plano, eu falei de 100 unidades do plano, na verdade tem uma unidade de escala, né? O plano, o tamanho dele padrão é esse tamanho grande aqui, mas ele tem uma unidade. Mas o plano, tá vendo? Ele tem um fator de escala diferenciado em relação ao cubo, por isso que ele é maior, ele não tem 1 metro certinho, tá? Mas na Unity, de acordo com a documentação que a Unity dá, uma unidade Unity equivale a 1 metro. Tanto que eu posso, se eu deslocar... Aqui, ó, 0,0,0. Se eu deslocar esse plano uma unidade para frente, olha lá, ele não desloca o tamanho dele completo, né? Ele tem
a escala dele é 1 para 1 para 1, mas ele está obedecendo, ó, tamanho certinho. A espessura de um cubo, 1 metro. Né? Então, para não parecer que, como ele tem uma unidade de tamanho, se eu deslocasse ele com 1, ele daria um salto para cá, equivalente ao tamanho dele. Né? Não é o caso aqui. Mas vamos voltar aqui ao prédio. Né? Olha aqui, ó, meu cubo, uma unidade, 1 metro, olha o prédio. Ó, vou aproximar aqui. Deixa eu botar aqui. Não, tem aqui, ó. Aqui dá pra entender legal. Aqui uma lixeirinha que eu fiz. Esse prédio aqui tá bem simples, tá? Não tem textura, não tem nada. Só um elemento 3D. Uma banca de jornal que tem mais ou menos 3 metros de altura. Meio que bate, né? Uma cuba. Aqui, ó. 1, 2, mais ou menos 3. Ó. Fiz uma lixeira aqui. Olha aqui o que eu comentei com vocês das lances das normais. Ó. Esses prédios, quando eu fiz lá no Blender, isso aqui é um prédio antigo, eu estava aprendendo a mexer com Blender. Ó, eu não me liguei, ó, aqui, ó, as normais dos postes estão para dentro. Olha o que acontece. Tá vendo como tá estranho? Eu tô vendo o interior do poste. As normais dele eu tenho que inverter as normais para fora para ele ficar sólido, como tá aqui o cubo, né? Isso não é isso aqui, ó, o cubo também, ó. Aqui, ó. Olha o que acontece quando eu entro com a câmera mais para dentro do cubo, ó. Ele fica transparente, não some. Eu tô dentro do cubo. É como se eu tivesse com a visão dentro do cubo. Mas as normais do cubo estão apontadas para fora. Olha lá, ó. Pum, entrou no cubo. Por isso que de dentro para fora não faz sentido eu ter normais, né? É processamento que eu ia ter se eu estivesse renderizando a parte interna, que ninguém está vendo à toa, né? Mas só para um entendimento aqui para quem conhece do termo, depois a gente fala mais sobre isso numa aula futura. Mas olha só, meu cubo em relação ao meu prédio está bem respeitoso aqui no tamanho, né? E aí veio uma coisa legal. Eu tinha comentado sobre a parte de importação de elementos e tal. Vamos brincar. Eu vou pegar um elemento 3D lá da loja do Assets. Vou colocar aqui, vamos ver se tá meu prédio que está em metros, está respeitando bem, ó. Os postes aqui tem mais ou menos quase 20 metros de altura o poste. É legal você trabalhar com uma métrica que você conheça, no caso metros, que aí fica mais fácil da gente montar, criar elementos 3D, né? Numa métrica que pra gente é mais familiar. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou lá na modelos, Asset Store. Eu tinha achado aqui um elemento bem bacana. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar um gatinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho vários gatinhos. Ui, gatinho. Olha o que eu vou fazer. Eu vou importar um gatinho desse aqui. Tem gatinho em pé também. Eu vou pegar um gatinho. Esse aqui. Um gatinho. Só vou criar o 3D do gatinho. Entendeu? Pato. A gato se mexendo, som de gato. Eu só quero o gatinho. Só. Modelo. Eu tenho prefere. Deixa eu ver se tem gato pronto aqui. Só gatinho. Asset Store. Meu gatinho. Cadê meu gatinho? Cadê o meu gatinho? Vou botar aqui. Cat. Vou pegar esse gatinho aqui. Vou importar esse gatinho. Pronto, agora foi. Ó. Aí, o meu gatinho é uma gatinha. No import, ele pede aqui, ó, o que você quer importar aqui, no import, o que você quer importar do meu
elemento, né? Eu não quero importar outros elementos aqui, eu só quero o gatinho em si. Eu posso então, vou apagar, desmarcar tudo. Pra mim só interessa aqui, ó, o gatinho. Eu não quero textura, eu não quero nada, só o gatinho, mais nada. Selecionei o gatinho, mandei importar. Ao contrário do projeto todo que eu tinha comentado na aula anterior, você for importar um projeto todo, é bom você fazer isso num projeto vazio para que ele não sobrescreva o que você está fazendo, né? Ó, importei o gatinho, ele trouxe para cá, uma pasta aqui dentro, modelo, ó o gatinho aqui. Fofinho, parece uma raposa, sem textura nem nada. Eu vou pegar o gatinho, vou importar ele para minha cena. Este gatinho está huge. Perceberam? Olha o tamanho dele. Mesmo com o fator de escala 1 aqui, ó, ele, a ferramenta onde ele foi criado, ele não obedeceu muito a sistemas de coordenadas aqui, né? Você vê que o cubo equivale a 1 metro, esse gato aqui está huge, gigante. Como é que a gente pode corrigir isso? A gente pode usar tanto o fator de escala aqui, na verdade, sem dificultar muito, eu poderia simplesmente diminuir o gatinho, né? Se eu viesse aqui no XYZ dele aqui, na escala, podia dar uma escalonada dele menor. Que ele ficasse mais dentro da realidade pra gente. Aqui tá um gatinho. Esse gatinho quer tocar o terror, cara, aqui dentro desse meu mundo aqui. Um gato gigante. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou reduzir um pouco o tamanho dele. Ficar mais condizente com a realidade aqui, né? Deixa eu fazer tudo aqui no XYZ. Clica aqui no amarelinho, ó. O gato tá achatado. Pronto. Para fazer aqui, ó, para ele modificar nos 3 eixos ao mesmo tempo, tenta clicar no quadrinho amarelo. Cliquei no gatinho aqui, ó, tem esse cubinho aqui no centro, né? O cubinho no centro, clico nele, ó, ele vai aumentar e diminuir nos 3 eixos ao mesmo tempo. Subo um pouco o gatinho aqui. No caso desse gatinho, é um gatão, ó, agora tá mais. Tô colocando aqui perto do cubo. Um gatinho, ó, o cubo tem 1 metro, tá mais dentro da realidade, né? Talvez um pouquinho menor. Gatinho filhote. Agora ficou mais dentro da realidade, né? O gatinho, filhotinho. Porque eu escrever um rato, meu gato. Vou aumentar um pouquinho. Só um pouquinho. Pronto, tá mais dentro. Beleza. E aqui, o meu gatinho tá aqui. O prédio com 60 e poucos metros de altura tá mais dentro da realidade, né? Perceberam como a questão da unidade, tamanho é importante? Dependendo do programa que você for exportar, as unidades, né, eles precisam ser respeitadas para que não aconteça coisas como aconteceu aqui. Engraçado que o outro gatinho que eu tinha importado, no outro projeto que eu estava fazendo teste, o gatinho por acaso estava na posição certinha. Quando eu trouxe ele para cá, ele estava com um tamanho legal. Mas de qualquer forma, pra gente perceba que como eu não mudei, né? Eu não mudei aqui.
ele continua grande quando eu trouxer outras instâncias do meu gatinho, né? Para mudar ele, para ficar certinho, eu teria que alterar ele aqui no meu sistema de coordenadas aqui, né? Acho que 0,01 talvez. O fator, né? Ele ficou muito pequenininho. Tadinho, ficou pequenininho. 0,1. Deixa eu ver aqui se esse fator aqui melhora. 0,1. Bom, enfim, isso aqui para vocês depois eu vou falar com dar mais observações sobre essa coisa de você mudar o fator de escala e tal, para que não tenha tantos problemas quando for importar elementos para cá, para dentro da Unity. Mas assim, a princípio dá para entender de boa, né? Que o sistema de coordenadas, a importância que o sistema de coordenadas tem e quando eu coloquei 0,1 já ficou mais realista, né? O gatinho ficou mais dentro do tamanho certinho. Mas já para vocês verem como é que esse sistema de coordenadas é importante, de escala, de tamanho principalmente, né? Quando formos trabalhar com 3D, isso vai ser primordial para a gente ter no nosso mundo aqui que seja condizente com o que queremos, né? Bom, continuando aqui, vamos entender agora o terceiro fator, né, do nosso treinamento, que são os componentes, né? Eu tenho comentado sobre componentes e tal, falo muito sobre essas informações que estão aqui. E agora vem a parte que então que é interessante pra gente. Todo Game Object, eu comentei que todo Game Object ele se comporta como um container. Esse container, a gente entendeu, o que é um container? É uma coisa que a gente coloca outras coisas dentro, né? Algo que contém alguma coisa. E o que é esse conteúdo? Esse conteúdo é o que está aqui. Essas informações são os tais dos componentes. Finalmente entendemos o que... Componentes é o que compõe um Game Object. O Game Object em si, ele não é muita coisa não. Na verdade não é nada, né? Ele só passa a existir como algo interessante quando a gente começa a entender e a colocar os componentes. Percebam aqui, no nosso componente cubo, eu vou manter essa cena do prédio aqui, só para vocês entenderem. Eu tenho um cubo aqui, tem um cubo, tem um gatinho, meu prédio 3D, tem vários elementos aqui, fica fácil pra gente compreender legal aqui o que é isso aqui. O que o meu cubo tem? Ele tem um componente chamado Transform, um componente chamado Cube Mesh Filter, um componente chamado Box Collider, um componente chamado Mesh Render e outro chamado Default Material, que na verdade um Default Material aqui é só um material padrão que tá, nem é posso até... É o shader que está aplicado a ele. Mas aqui, o importante pra gente são esses caras aqui. Componentes. O que cada um deles diz pra gente? Já entendemos que o Transform é o componente principal. E aí vem uma coisa importante, se quiserem podem anotar aí. Todo Game Object tem um componente Transform associado a ele. Obrigatoriamente. Não existe componente sem Transform. Todos os outros a gente pode tirar eles, remover, menos o Transform. Querem ver? Por exemplo, o componente Mesh Rendering. O que ele faz? Ele é responsável por dar corpo ao nosso objeto, né? Eu posso remover ele. Remove component. Olha lá.
O Box Collider, como nós vamos ver em breve, é o componente que permite criar colisão entre os nossos elementos. Ele também pode ser removido. O componente, esse Cube Mesh Filter aqui, que também é um elemento que deu origem ao cubo, né? E também pode ser removido. O único que eu não consigo remover é o Transform, como vocês podem ver. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho um elemento vazio. Vocês podem dizer, pô, isso será que é um bug? A Unity deixa criar um componente vazio? Tanto que, percebam, eu cliquei em outra área aqui, ó, meu elemento desligou, eu não consigo visualizar ele, tampouco consigo selecionar ele. Ó, não consigo selecionar. A única forma de selecionar esse elemento é vindo na árvore de hierarquia e clicando nele, ele volta. Não se enganem, elementos vazios, game components vazios, game object, né, vazios, eles são extremamente importantes. A gente vai entender já na próxima aula, que eu vou começar a falar sobre vamos começar a preparar nosso ambiente para falar sobre sprites. Eu vou falar um pouco mais sobre elementos vazios e a gente vai entender como é que pode usar isso aqui para agrupar elementos, etc. Ele é tão importante que aqui no Create, vocês vão ver aqui, olha, tem aqui, ó, empty, ó, o elemento vazio. Ó, da mesma forma, ó, não tem corpo, não tem nada. Igual o meu cubo, não tem nada. A gente vai entender melhor. Eles são extremamente importantes, tá? Eu vou voltar aqui, só para reestruturar o meu cubo. Pobre cubo. Aqui, o cubo voltou. Tanto eu remover ele, como posso desligar essas informações. Então, isso aqui tudo são elementos extremamente importantes para a estrutura dos nossos elementos. Percebam que eu vou botar o gatinho aqui em cima do cubo aqui, mais ou menos em cima, né? Pronto. Então, todo elemento, o prédio também, ó, meu prédio aqui, na verdade, como ele é um elemento que eu trouxe ele da Unity, percebam, ó, eu trouxe ele do Blender, né? Percebam que ele só tem o Transform, não tem elemento de colisão, não tem absolutamente nada nele, né? Como ele já veio junto com, ele veio de outro, né? Ele foi importado de outra estrutura, no caso o Blender. Ó, já tem um material associado a ele aqui, ó, um material básico aqui que veio junto com ele, tá no formato tá encapsulado no modelo FBX, né, que é o que eu importei. Se eu clico aqui, expando, você vê que tem uma série, os demais elementos que compõem essa cena, ó, vários elementos aqui, né? Isso aqui foi tudo, eu fui dando nomes de acordo com o que eu fui criando. Poste, tem uma lixeirinha. Isso aqui são os elementos que compõem essa cena aqui, tá? No caso da minha cena, o prédio, né? Ó, a banca de jornal. Isso aqui a gente poderia entender que isso aqui é um prefab. Eu vou falar de prefabs na frente, tanto que quem conhece prefab vai ver que o prefab é marcado de azulzinho, né? Então, e aqui são os elementos que compõem o meu prédio e tal. Eu também posso deslocar eles. Muito legal. A Unity é sinistro. Mas vamos entender isso aqui mais pra frente em outra videoaula sobre 3D e tal. Eu vou falar com mais detalhes sobre essas composições aqui. Mas aqui pra gente entender é o seguinte, vamos lá, voltando ao componente. Eu tenho gatinho, né? Gatinho com alguns elementos aqui. E o meu cubo também com alguns elementos. Como é que a gente adiciona componentes no elemento?
Vamos botar um componente aqui interessante. Olha só o que eu vou fazer. Esse meu cubo aqui, vou botar aqui, o poste tá lá em cima, né? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em adicionar componente. Eu tenho aqui várias categorias de componentes. Malhas, efeitos, física, sons, vários componentes diferenciados. Eu vou vir aqui em, deixa eu ver aqui, em rendering light. Ó, vou criar vou adicionar um componente luz ao meu cubo. Olha o que ele fez. Esse meu cubo, ó, dá pra perceber aqui? Vou movimentar ele onde tem sombra, ó. Ele está emitindo luz, como se ele fosse uma lâmpada. Tem uma lâmpada associada ao meu componente aqui, ao meu objeto. E aí, ao ter adicionado o componente luz, olha o que eu posso fazer aqui, ó. Tem várias informações aqui. Uma delas interessante é que color, eu posso mudar a cor. Posso alterar a cor da iluminação. Mas por que meu cubo não está brilhando feito uma luz? Aí é um outro fator. Eu teria que modificar o material desse cubo para que ele fosse um material que emitisse luz, né? Para ficar parecido com uma lâmpada. Mas aqui, para você entender, coloquei um componente luz no meu cubo. Ó, aqui a área que a luz afeta. Eu tenho várias opções de configuração dentro desse componente luz que eu coloquei. Olha o que eu vou fazer. Eu vou adicionar mais um elemento aqui. Bom, eu posso vir aqui no meu componente, no meu objeto, eu vou clicar em componente e vou adicionar mais um componente, né? Ó, vim aqui em efeitos, effects, partícula. Se é esse aqui que eu estava querendo resolver, que eu não estava sabendo por que estava acontecendo isso. Na minha Unity, o desenho da partícula não está plotado. Se para vocês a Unity ficar assim, com um monte de cubinhos roxos, é fácil de resolver, tá? Eu não lembro que na minha Unity anterior não acontecia isso. Mas enfim, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, tá vendo aqui em partículas, sistema de partículas, né? Aí tem uma série de elementos aqui. Eu venho aqui embaixo em cadê? Em rendering, ó, rendering. Se tiver desmarcado não aparece nada. Marcou rendering. Quando eu clico aqui ele expande essa aba. Aí aqui tem uma série de informações, ó, que a gente vai entender depois, ó, billboard, o que é, direcional, aqui, normais, direcional das normais, etc. Uma série de informações. Aí aqui, ó, é isso aqui, ó, material. Nenhum material aplicado a esse efeito de partículas. Eu vou clicar nessa bolinha aqui, que vai permitir que eu possa adicionar algum efeito de partícula. Aí tá aqui, ó, the full particle aqui, ó. Tem vários outros, né? Ó, se tivesse algum desenho com transparência, ia aparecer aqui. Eu tenho esse aqui, ó, que é um flarezinho, um efeitozinho, pode ser feito no Photoshop, no GIMP, e associado ao nosso efeito de partícula. Estrelinha, o que vocês quiserem fazer. Ó, cliquei, é fácil de entender, né? O efeito de partícula já está associado ao meu cubo. Dá para brincar com outras cores, ó. Vou fazer vários tipos de efeitos diferentes. E cada componente tem o seu próprio tem a sua própria grupos de efeitos, né? Vale a pena ir no site da Unity, procurar um desses componentes e ver alguns exemplos de como é que eles são, porque eles também são muitos componentes, né? Muitos componentes. Então, cada um deles com várias propriedades associadas. Percebam que, ó, eu adicionei nesse objeto aqui
dois componentes. Um componente chamado Light, que deu essa luzinha aqui. Vou acompanhar, vou botar um verdinho aqui para ficar semelhante à partícula. E um componente de partícula. Bom, e com isso acho que finalizamos mais essa etapa. Falamos bastante coisa hoje sobre os aspectos básicos aí do que vamos utilizar nas aulas futuras. Espero que vocês tenham gostado. Comentamos aí bastante hoje sobre o Game Objects, o que eles são, para que eles servem, o sistema de unidades da Unity, a orientação, como é que funciona, orientação global, orientação local, uma unidade de Unity equivale a 1 metro, como é que a gente utiliza isso, principalmente quando formos falar de elementos 3D, a importância que a parte de métrica entre outros programas e a Unity, como é que isso é importante e vai ser relevante para criarmos composições de cenas e nos preparar para os nossos jogos futuros. Fiquem então ligados aí, espero que vocês tenham gostado, assinem o canal, acompanhem os vídeos tutoriais. Semana que vem vou estar vindo com outro vídeo tutorial, já falando sobre o universo 2D, para a gente já começar a cair dentro do projeto de jogos 2D, sobre sprites e essa série de tudo que for relacionado ao mundo 2D, a gente vai começar já a discutir a fundo. Vou falar mais a fundo aí sobre sistema de posicionamento, pivôs, etc. Então acho que, espero que vocês tenham gostado, né? Novamente, críticas, soluções, qualquer informação a mais aí, podem colocar no canal, eu vou estar respondendo. E é isso aí, gente. Valeu novamente pela atenção, pela paciência e até a próxima. A gente se vê. Fui!